Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo! E esse vídeo nós vamos falar sobre a culpa, como se libertar da culpa e também vamos fazer técnicas de EFT para a liberação dessa culpa, tá? Então é o seguinte, o que é a culpa? É quando você vê que algo de ruim, algo de errado aconteceu e você é responsável por aquilo. E a partir desse momento você começa a carregar aquilo com você e pensar, eu não devia ter feito isso, foi por minha culpa que aquilo aconteceu. E aí vem esse sentimento realmente de culpa e pode estar envolvido muitas outras coisas ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, a Alice começou na creche há pouco tempo e eu fazendo terapia, porque, gente, nem sempre nós vamos identificar os nossos sentimentos com facilidade. Por isso que a terapia ela é tão importante, né? Então, eu fazendo a terapia com minha terapeuta, ela falou assim, eu conversando com ela sobre Alice, né? Eu falei, não, preciso ficar mais tranquila, preciso ficar calma, mesmo sabendo conscientemente de muitas coisas, eu realmente pedi ajuda em específico para esse assunto. E ela falou, você sente culpa de deixar ela na creche, por exemplo, sentir culpada de talvez não estar sendo uma boa mãe ou outra culpa assim. E às vezes eu não tinha identificado ainda esse sentimento de culpa. Então pode ser um exemplo disso, tá? Uma culpa de não estar sendo boa no meu trabalho, uma culpa de ter deixado de ajudar alguém quando eu poderia ajudar alguém, uma culpa por ter fracassado, por ter feito coisas erradas, até mesmo com a minha própria vida. Então, assim, um erro meu lá do passado pode ser que eu sinta culpa hoje. Então, a culpa não é só pelo outro, sabe? É uma culpa com você mesmo, que você tem que se auto-perdoar. Porque muitas pessoas se cobram muito e acabam se culpando por não ter feito certo, por ser muito perfeccionistas e por quererem tudo. Eu tinha que ter feito assim, eu tinha que ter feito assado. E às vezes a pessoa sente culpa até por não saber o que fazer. Por não ter feito algo a respeito, algo bom, mas também não sabia o que fazer na época. E nem agora, se voltar no tempo, sabia o que fazer, mas sente culpa por não ter feito certo. Isso é muito relacionado com as pessoas perfeccionistas, tá? Porém, se a culpa existe, ela te atrapalha. E ela atrapalha você a viver o melhor naquele assunto e naquela área que você deseja. Porque é como se você se punisse. É como se você, inconscientemente, você se pune para não conquistar aquilo porque você é culpada por aquilo outro. Parece um pouco mais complexo agora, talvez, ou esteja parecendo simples para você, não sei. Mas continue aqui que vai ter mais clareza para você, tá? Então é o seguinte, agora a gente vai falar um pouco da técnica mesmo, usando a técnica da EFT para fazer liberação de culpa, tá? Então é o seguinte, eu quero que vocês pensem uma determinada situação que aconteceu e que hoje vocês sentem culpa. Pode ser algo que você fez, que você deixou de fazer, pode ser para terceiros, pode ser para você mesmo, pode ser algum resultado que você acha que você tinha que ter dado e não deu, tá? Então pense aí. Se você tiver papel e caneta, pega papel e caneta. Se não tiver perto de você, pausa esse vídeo, tá? Vai lá, pega papel e caneta e anota. Anota a situação. E se você tiver uma cena específica da situação, coloque essa cena específica da situação, tá? Lembra como está ao seu redor essa cena, veja as cores, veja o que tá nítido, o que não tá, tá? E a culpa pelo que você sente? Anota aí, me sinto culpada por isso. E pode ser que daqui a pouco, no decorrer do exercício, mude esse sentimento de culpa. Por exemplo, eu senti a culpa de não ter feito tal coisa. Ah, agora eu sinto culpa por ter feito, mas eu fiz errado. Sabe? Pode mudar o conceito durante o exercício. Ou pode já simplesmente já liberar essa culpa, ok? Então vamos lá, anotou aí? Deixa anotadinho, bonitinho. Coloca qual a intensidade dessa culpa que você tem. Além da intensidade, coloca também se você sente alguma coisa no seu corpo. Então, por exemplo, eu estou buscando aqui, então falando com vocês, eu estou buscando na minha mente alguma que eu tinha culpa aqui para lembrar. Uma coisa mesmo que seja boba, pequena e simples. Talvez você vai sentir na garganta
Às vezes são sensações, não é que você sente uma dor, mas só de lembrar daquilo, você sente aquilo. Às vezes a gente sente um aperto no peito, e pode ir subindo aqui também, pode dar uma dor num lugar, uma dor em outro, uma sensação na cabeça, uma névoa, enfim. Qualquer coisa, não pense que é bobagem. O que veio pra você que você está sentindo, anota, coloca aí pra você, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa FT específico para isso. Lembrando que nós estamos fazendo aqui no geral, tá? Estamos fazendo no geral. Então não é nada bem certeiro para eu te ajudar aqui específico. Então depende de você. Você tem que analisar quais os sentimentos. Além de culpa, você sente o quê? Você sente tristeza, arrependimento, talvez você sinta raiva, talvez você sinta que você foi... Talvez você abandonou a pessoa, que se for o caso com terceira pessoa, né? Enfim, você vai colocar sempre o sentimento que você teve. Então, eu vou fazer assim. Eu vou falar aqui, vocês vão seguindo aqui comigo, tá? Se você não assistiu nenhum vídeo ainda meu da FT, é o seguinte, nós vamos fazer alguns toques nos pontos alguns pontos dos meridianos para fazer a liberação de emoção. Você vai tocando no mesmo lugar que eu tocar aqui, você toca aí, fazendo as batidinhas, né, que é o tapping, e você vai falando o que eu falar de culpa e também eu vou falar esse sentimento, e você coloca aí no lugar, onde você está, você vai olhar no seu papel e vai ver qual é o sentimento que surge para você. E outros eu vou falando aqui também que surgem junto com a culpa, ok? Então, vamos lá. Tocando aqui, esse é o ponto do karatê que a gente começa, tá? Esse é para controlar primeiramente nossa energia vital e depois a gente vai fazendo a liberação dos nozinhos. Então, mesmo que eu sinta essa culpa, eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta, fale a sensação que você sente. Essa sensação na garganta de culpa, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza e essa inquietação, eu me amo e eu me aceito. Eu me perdoo profunda e completamente. Agora a gente vai para o topo da cabeça. Sinto culpa. Me sinto culpada pelo que aconteceu. Me sinto culpada pelo que eu deixei de fazer. Me sinto culpada por não ter dado resultado. Me sinto culpada. Culpada por aquilo que aconteceu. Culpada por aquilo que não aconteceu por culpa minha. E eu me sinto responsável. Me sinto muito responsável. Eu deveria ter feito diferente. E me traz tristeza. 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 Angústia. Angústia. Angústia por não ter feito diferente. Angústia por querer voltar no tempo e fazer o que era certo. Mas eu não sabia o que era certo. Eu não sabia o que fazer. Naquela época eu fiz o melhor. E hoje eu sinto culpa. Culpa. Me sinto responsável pelo que aconteceu. Eu devia ter feito diferente. Culpa. Esse sentimento. Aí você fala aí qual sentimento que você tem. Pode ser tristeza, raiva, angústia. Esse sentimento.
esse sentimento, esse sentimento, esse sentimento, culpa, ressentimento, mágoa, mágoa comigo mesma. Eu me cobro muito. E eu sinto que eu deveria ter feito diferente. Mas eu não sei o que poderia ter sido diferente. Ou eu sei o que deveria ter sido feito diferente. E me sinto culpada por isso. Por não ter feito o certo. Culpa, tristeza, culpa, angústia, Para um pouquinho, respira. Sente se passou aquela sensação que você estava. Se for no peito, na garganta, mais aqui na boca ou na cabeça, analisa se passou, se mudou, se andou, tá? Quando eu falo andar, às vezes estava aqui, parece que tá saindo, acontece muito isso. Às vezes estava num ponto da cabeça, mudou, no ponto da cabeça tá doendo em outro lugar, ou pode ser que tenha passado, tá? Analisa se você ainda sente culpa. Analisa assim, eu realmente deveria ter feito diferente? Ou, deveria ter feito diferente, mas na época eu não sabia, tá? Então, pode ter muita ressignificação nesse momento. Lembrando que é uma rodada no geral para culpa. E claro que pode ter tido para você alguma cena específica que você lembre até antes disso. Então, assim, você sente culpa por isso, mas talvez tenha vindo uma outra cena para você que aconteceu antes, tá? Ou que aconteceu depois. Pode vir também. Anota essa cena e você pode até trabalhar, se você quiser no individual, dessa forma aqui, tá? Trabalhando a culpa desse outro. Ou se não, procurar realmente uma profissional que te ajude de forma mais específica nessa lembrança que você tem. E talvez somente você liberando esse perdão para você mesma, que é muito importante. Liberando esse perdão e não tendo mais culpa, muitas portas já começam a se abrir. Quando eu falo porta se abrir, gente, não é assim um emprego ou algo do tipo. Pode ser sim, mas de repente mudanças relacionadas com aquela situação, tá? Então muita coisa pode mudar. Percebam-se durante essa semana. Todos esses toques que nós fazemos, a transmutação do sentimento já agora, liberação, né, dessa emoção negativa, e também no decorrer de uma semana é agido para você também. Então pode ter muita mudança, ok? Espero ter ajudado você com essa questão da culpa. Espero que você se liberte, se perdoe e se ame sempre, cada dia mais. Gratidão por assistir o vídeo, por ficar até o final do vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e acompanhe aqui para você ver outros vídeos aqui no canal, ok? Muito obrigada, tchau, tchau e até o próximo vídeo.